Queridos irmãos, queridas irmãs, iluminados pelo tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Educação, nós, nesta quaresma, somos convidados por Jesus a frequentarmos a sua escola. E neste primeiro domingo, nós já nos deparamos com algo que existe em toda escola e que muitas vezes temos receio, temor. Uma prova. Estamos com Jesus na prova do deserto. E é interessante que todos os anos a liturgia do primeiro domingo da quaresma nos leva ao deserto. Embora na nossa região não existam desertos próximos a nós, todos nós sabemos como é o deserto. O deserto é um lugar vazio, aquela imensidão de areia que nos coloca diante da solidão. E aqui, pensando nessa grande metáfora do deserto, lembro de um pequeno diálogo do Pequeno Príncipe com a serpente no deserto. O Pequeno Príncipe, ao se deparar com aquele vazio do deserto, pergunta à serpente: onde estão os homens? A gente se sente muito só no deserto. E a serpente responde: entre os homens também. É muito profundo pensar na dimensão da solidão. Nós podemos nos sentir sós em meio ao deserto. Podemos nos sentir sós quando caminhamos sozinhos pela rua da cidade, quando andamos no nosso carro, quando estamos no nosso quarto. Podemos experimentar a solidão, mas também podemos nos sentir sozinhos no meio da multidão. Aqui mesmo, neste santuário, nesse momento, pode haver alguém que esteja experimentando neste momento a solidão. Há uma solidão que machuca, mas há também uma solidão necessária, porque meus irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãos que rezam conosco pelas redes sociais, há decisões na vida que precisam ser tomadas por nós, na nossa solidão. Há coisas que só a gente pode resolver. E é por isso que hoje nós estamos no deserto com Jesus. E diz Lucas que Jesus passou 40 dias no deserto. O número 40 na Bíblia é bastante simbólico. Foram 40 dias o tempo do dilúvio, 40 anos o povo de Deus perambulou pelo deserto, como ouvimos na primeira leitura do livro do Deuteronômio. E 40 dias Jesus passa no deserto. Por isso, 40 dias é o tempo da quaresma. 40 representa a jornada de uma vida, a travessia que nós fazemos ao longo da vida. Então, diz o texto que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Isso é interessantíssimo, porque o Espírito Santo estava com Jesus no deserto e está conosco todas as vezes em que nós formos ao deserto existencial, ao deserto do nosso coração. Nós não estaremos sozinhos, o Espírito estará conosco. E lá no deserto, esta figura emblemática do diabo. O diabo é aquele que divide, é aquele que atravessa a nossa existência e coloca em xeque tudo aquilo que a gente acredita, todas aquelas virtudes que a gente tem. Diante do diabo, nós ficamos diante dos nossos dilemas mais profundos. E é nesses dilemas mais profundos que Jesus é tentado pelo diabo no deserto. As 3 tentações do ter, do poder e do ser. Primeiro,
o diabo, vendo um monte de pedras, diz para Jesus, que estava com fome: se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Muitas vezes, aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos, pode fazer de nós pessoas egoístas, pessoas que só pensem em si próprias. Mas Jesus nos lembra que, embora os bens materiais sejam importantes, embora o pão seja importante, nós não vivemos só de pão, vivemos também da palavra de Deus, e esta palavra que nos sustenta, palavra que, como diz o apóstolo Paulo, deveria ou deve estar sempre perto de nós, na nossa boca, em nosso coração, e é esta palavra que nos guia, sobretudo nos nossos desertos. Que força tem a palavra de Deus na nossa vida. A segunda tentação, a tentação do poder. Muitas vezes nós nos iludimos com o poder e com a glória do mundo, e o diabo diz para Jesus, olha, mostra um lugar bem alto e fala assim, olha, se você, tudo isso pode ser seu, se você se ajoelhar diante de mim. O poder pode nos corromper. Dizia um filósofo, se você quiser conhecer alguém, dê a essa pessoa poder. E aí, quando nós temos o poder nas mãos, nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. Quando somos corrompidos pelo poder, fazemos coisas ruins, daí surgem as guerras, os conflitos, todas as perversidades que o poder pode fazer conosco. Mas Jesus não se ajoelha diante do diabo. E daqui a alguns dias, na Quinta-feira Santa, nós veremos Jesus se ajoelhar. Diante de quem? Diante dos seus apóstolos. Para quê? Para lhes lavar os pés. Assim, Jesus nos mostra que o verdadeiro poder só tem sentido quando ele nos faz servir aos irmãos. O verdadeiro poder é servir e amar. E Jesus não se ilude com a proposta do diabo. E a terceira tentação, a tentação do ser, ou do prestígio que o ser pode causar em nós. O diabo diz a Jesus, se és filho de Deus, lá do alto do templo de Jerusalém, se és filho de Deus, lança-te daí para baixo. E o diabo é um conhecedor da Escritura, porque ele cita o Salmo 91, que a gente cantou há pouco. Se você saltar, se você pular do alto do templo, Deus vai mandar os seus anjos para te guardarem, para te protegerem, para que seus pés não tropecem em nenhuma pedra. Muitas vezes nós caímos na tentação de instrumentalizar Deus, de querer que Deus faça a nossa vontade e não a vontade dele. Isso é um risco. Nós podemos pensar que somos privilegiados, que temos prestígio por sermos filhos de Deus. Não, nós devemos deixar Deus ser Deus, respeitar o seu tempo. Meus irmãos e irmãs, na escola do deserto, nós aprendemos a ser mais humanos, nós aprendemos a pensar na nossa vida, nas escolhas que nós precisamos fazer todos os dias. E para que nós vençamos estas provas, esta tentação do deserto, nós precisamos sempre da luz de Deus para iluminar nossa vida e o nosso caminhar. Por isso, iluminados pela palavra de Deus, vamos olhar para Jesus, pedir a Ele que nos guie nesta nossa jornada quaresmal e em toda a travessia da nossa vida, quer estejamos no deserto ou quer estejamos diante das fontes cristalinas, dos oásis que de vez em quando encontramos em nossa caminhada. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém